A Melanie Martinez lançou seu segundo álbum de estúdio, intitulado K-12, no dia 6 de setembro de 2019, 4 anos depois do lançamento do Cry Baby, que foi o seu álbum de estreia. Como o K-12 é uma expansão do universo que ela criou em Cry Baby, eu acho que pode ser interessante para você assistir ao vídeo em que eu falo mais sobre o Cry Baby antes de assistir a esse vídeo. Então eu vou deixar esse outro vídeo linkado aqui do lado nos cardzinhos. Junto com esse segundo álbum, a Melanie lançou também um filme musical. Eu já assisti ao filme e inicialmente eu tinha pensado em falar sobre o filme junto com o álbum nesse vídeo, mas eu acho que vai ser mais legal se eu falar primeiramente sobre o álbum e sobre as minhas interpretações e análises a respeito do K-12 e num próximo vídeo falar especificamente sobre o filme. Então eu fico devendo esse vídeo extra pra vocês, talvez pra semana que vem já. Podem me cobrar. Pra quem não me conhece, eu sou a Mari e eu falo sobre música, sobre séries de TV, sobre filmes, sobre entretenimento de forma geral aqui no YouTube, então fique à vontade para acompanhar o meu trabalho, clique em se inscrever aqui embaixo, porque vai ser um prazer ter você aqui comigo assistindo aos meus vídeos. Por que o segundo álbum de estúdio da Melanie se chama K-12? Nos Estados Unidos, essa sigla representa todo o período escolar. Na verdade, o K representa Kindergarten, que é o jardim de infância nas escolas dos Estados Unidos, e o 12 é referente à 12ª série, que é a última série do ensino médio nos Estados Unidos. Diferente da divisão que a gente tem aqui no Brasil, que a gente calcula, enfim, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava série. Na minha época era isso, mas hoje em dia é ano, né? Então vai até o 9º ano. E depois a gente muda para primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Nos Estados Unidos é sempre série. E o ensino médio tem 4 anos ao invés de 3. Então o 12 é referente à 12ª série, 12ª grade, que eles chamam, né? Que é o último ano de ensino médio. O que significa que, ao dar esse nome para o CD, a Melanie quis ambientá-lo nesse período escolar. O tema geral do álbum é escola e a gente acompanha o universo da personagem Cry Baby, que a gente conheceu no álbum anterior, sendo expandido para a escola e, consequentemente, para a adolescência também. É como se no primeiro álbum a personagem Cry Baby tivesse na pré-escola e aqui ela começa o jardim de infância, chegando até o último ano do ensino médio. A gente sabe que essa personagem ela é bastante complexa e a Melanie sempre brinca muito com elementos que são mais infantis, mas usando esses elementos infantis e lúdicos para fazer metáforas adultas, metáforas complexas. Ela fez isso de uma maneira incrível no primeiro álbum e no segundo álbum não seria diferente. E ela disse, inclusive, que ela pretende continuar fazendo isso nos próximos álbuns dela. O Cry Baby, por si só, já traz mensagens bastante profundas e complexas. E aqui, nesse segundo álbum, ela traz metáforas e reflexões que vão ainda mais além. Usando o conceito, o tema de escola, a Melanie Martinez faz representações da vida real. Ela usa os elementos escolares, os elementos referentes à instituição escola, para tratar de conflitos e de situações que acontecem na nossa vida em diversos momentos. Inclusive, numa entrevista, ela disse o seguinte: acho que na escola encontramos muitos cenários com diferentes tipos de pessoas e depois encontramos esses mesmos tipos de personalidade na nossa vida adulta. Basicamente, explicando o que eu acabei de dizer. Ela usa o tema escola para falar sobre cenários e situações e pessoas com as quais a gente lida em toda a nossa vida. E ela decidiu lançar esse álbum em setembro, porque setembro é o mês em que os alunos dos Estados Unidos voltam para a escola depois das férias de verão. É quando começa o ano letivo nos Estados Unidos. Vamos conversar então um pouquinho sobre as temáticas de cada uma das músicas? Esse álbum tem 13 faixas e a primeira delas se chama Wheels on the Bus. E de acordo com a Melanie, essa música talvez seja a que mais representa o jardim de infância. Aqui, a Cry Baby começa a ter contato com outras pessoas fora do seu ambiente familiar, fora dos seus relacionamentos e da sua realidade, da realidade que a gente conheceu anteriormente. Essa música representa também
a perda da inocência e o crescimento da personagem. Além disso, a música reflete sobre como a sociedade, por vezes, não presta atenção suficiente no que está acontecendo com as crianças e com os adolescentes, nos problemas que talvez essas crianças e esses adolescentes tenham. Ela cria todas essas metáforas enquanto ela narra uma viagem de ônibus da casa dela para a escola em que ela vai começar a estudar. A segunda faixa é Class Fight, e aqui a Melanie descreve uma briga com uma colega de classe, como o título da música já indica, né? Por causa de um garoto. Mas, na verdade, essa música representa uma crítica à rivalidade feminina. Mulheres são sempre colocadas umas contra as outras, seja por conta de emprego, seja por conta de homem. Em várias situações isso sempre acontece e eu olho para essa música como uma crítica à fomentação da rivalidade feminina que a gente tem na nossa sociedade, que a gente tem que lutar diariamente para combater. A terceira música é The Principal, ou seja, o diretor. E aqui a Melanie fala sobre o diretor da escola e sobre como ele só está interessado em dinheiro e em poder, e em como ele não se preocupa com os alunos. Se a gente olhar de perto, essa música representa uma crítica ao governo americano. O diretor na vida real é o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. E a música fala sobre o governo autoritário, exclusivo e imprudente dele. Essa música ela é sobre o Trump, mas eu acho que a gente também consegue relacionar ao nosso próprio presidente, né? A quarta música é Show and Tell, e essa faixa fala sobre as dificuldades que a Melanie enfrenta por ser uma pessoa pública, por ser uma pessoa famosa e sempre estar nos holofotes. Ela sente como se ela fosse um manequim numa vitrine, como se ela fosse uma marionete na mão de outras pessoas. Ela fala sobre como ela é humana e como ela gostaria de ser tratada com mais respeito pela mídia, pelos paparazzis e por vezes até mesmo pelo seu público, né? Ao invés de sempre ser tratada como um produto pela sociedade. E ela conta essa história quase como se ela estivesse descrevendo uma sala de aula, já que o título da música é Show and Tell, mostre e fale. A quinta música é Nurse's Office, ou seja, enfermaria, se a gente fosse traduzir para o português mesmo. E na narrativa da música, ela finge que ela tá se sentindo mal para ir para a enfermaria da escola, já que ela tá cansada de sofrer com o bullying que ela sofre por parte dos colegas dela. Para além dessa história que ela tá contando aqui, essa música fala sobre se sentir excluído e sobre se sentir humilhado por outras pessoas de forma geral. E ela pode se aplicar a diferentes situações da nossa vida. Então eu acho que de uma forma mais abrangente, Nurse's Office é sobre bullying mesmo, seja ele dentro da escola ou fora dela. Mas ela usa a escola como ambiente, como palco para todas as músicas desse CD, né? E a gente sabe que é nas escolas onde o bullying acontece com mais intensidade. A sexta música se chama Drama Club, ou seja, Clube do Drama. Nos Estados Unidos, os alunos dos ensinos fundamental e médio podem e devem se envolver com atividades extracurriculares. Quanto mais atividades e créditos escolares você tem no seu currículo, melhores são as suas chances de ser aceito numa boa universidade. Isso conta muito ponto na hora de ser aceito ou não numa universidade nos Estados Unidos. Quando ela diz Drama Club aqui, não é clube de drama no sentido de fazer drama. Drama Club é tipo clube de teatro, de aulas de atuação. Pra mim, nessa música, ela tá criticando pessoas que não são verdadeiras. Pessoas que estão sempre usando máscaras e agindo com falsidade. Pessoas que estão sempre seguindo padrões, seguindo regras. E por isso elas não mostram quem elas realmente são. A vida dessas pessoas é uma constante encenação, uma constante peça de teatro. Eu sei que muita gente olha pra essa música e acha que ela tá criticando pessoas que, enfim, sentem demais e demonstram seus sentimentos, mas eu acho que é exatamente o oposto. Ela tá fazendo uma crítica a pessoas que não conseguem compartilhar e expressar os seus sentimentos, pensamentos e crenças de forma autêntica. A sétima música é Strawberry Shortcake, e nessa música a Crybaby se torna consciente do seu próprio corpo. O corpo dela começa a mudar, começa a se tornar um corpo de uma mulher adulta, né? E ao longo da música, ela fala sobre objetificação do corpo feminino, pressão da sociedade pra gente atingir certos padrões de beleza
e também sobre abusos sofridos por mulheres. Eu acho que ela reflete muito sobre como as mulheres são sempre culpadas pelos abusos que elas sofrem, né? Quando a gente vê uma notícia de alguma mulher que foi abusada, que foi violentada, sempre vai ter alguém pra levantar o dedo e questionar. Ah, mas onde é que ela tava essa hora da noite? Ela tava sozinha? E essa roupa que ela tava usando? Será que ela não insinuou alguma coisa? Será que a culpa não foi dela? Quando a gente sabe que a culpa nunca é da vítima, né? Não é não e ponto. Independente de como você esteja, de onde você esteja, a culpa sempre é de quem viola e não de quem é violado. E ela fala exatamente sobre como a sociedade tem muita dificuldade em entender isso, em como é muito mais fácil apontar o dedo e culpar a mulher ao invés de ensinar o homem a respeitar o corpo que não é dele. Inclusive, ela fala sobre isso na ponte dessa música, acho que me marcou muito enquanto eu ouvia, porque ela diz assim: Instead of making me feel bad for the body I got, então, ao invés de me fazer sentir mal pelo corpo que eu tenho, just teach him to keep it in his pants and tell him to stop. Então, apenas ensine ele a manter o que ele tem dentro das calças e diga a ele que pare. Essa é uma das melhores músicas do CD, principalmente porque tem muita crítica aqui dentro. Tanto a como o corpo feminino é sempre muito sexualizado, muito objetificado, e sobre como a gente sempre tenta atingir um padrão de beleza física muito inalcançável, quanto também aos estupros, às violações, a todo tipo de abuso que as mulheres sofrem e a como a sociedade costuma lidar com isso. A oitava música se chama Lunchbox Friends, ou seja, Amigos de Lancheira, né? E novamente ela escolhe um título para a música que tem muito a ver com o ambiente escolar. Ela mesma já disse que sempre que ela vai começar um novo álbum, ela começa pelos títulos, ela define conceitos para as músicas através dos títulos. E aqui o que ela quer dizer é que esses amigos de lancheira são amigos apenas de um momento ali do dia. Amigos da hora do lanche, amigos que não são amigos o tempo todo, somente quando convém. Toda essa música é uma analogia para falar sobre amizades falsas de forma geral. É sobre como ela quer amigos de verdade, como ela não quer saber de amigos de lancheira, amigos temporários. Ela quer pessoas do lado dela que estejam com ela nos momentos bons e nos momentos ruins, e que estejam com ela também até a morte, ou seja, que durem para sempre. Que sejam tão verdadeiros a ponto de durar para sempre. A nona música é Orange Juice e ela volta a falar sobre a pressão social que as mulheres enfrentam para tentar alcançar um corpo perfeito. Mais especificamente, essa música fala sobre distúrbios alimentares. Quando ela diz transformar laranjas em suco de laranja, é sobre o processo de ingerir comida e colocar essa comida para fora quando você tem bulimia, por exemplo. E é também sobre como a gente sempre idealiza o corpo de outra pessoa. Por exemplo, hoje em dia eu olho pro corpo daquela pessoa que é super mais magra e eu quero atingir esse corpo. Quando eu atinjo esse corpo, um outro corpo ainda mais magro se torna a minha meta e isso nunca tem fim. Ninguém nunca tá satisfeito com o corpo que tem. É muito difícil, né, pra gente amar o nosso corpo. E isso serve pra todo mundo, né? Eu acho que esses padrões, como a gente já falou, inalcançáveis, eles existem de tal forma que não importa o quanto a gente emagreça, que não importa o quanto a gente mude, a gente nunca vai estar satisfeito com o que a gente tem. E é exatamente isso que ela critica aqui, né? A 10ª música é The Tension, e eu vejo duas interpretações para essa música. Acho que ela volta a falar sobre como, por ela ser uma pessoa pública e famosa, as pessoas colocam sempre ela num pedestal e olham para ela como se ela e a vida dela fossem perfeitas. E também acho que essa música é muito sobre aceitar que ninguém consegue ser feliz o tempo todo. Todo mundo tem dias ruins e tá tudo bem. Tá tudo bem, às vezes, se sentir pra baixo, porque a tristeza é um dos sentimentos intrínsecos ao ser humano. Então, acho que ela junta essas duas coisas, né? Essa dificuldade que a mídia, o público tem em entender que ela é uma pessoa humana e que ela também sofre, ela também passa por momentos difíceis, ela também tem dias ruins, enquanto ela acalma quem está ouvindo essa música e ajuda quem está ouvindo essa música a entender que tá tudo bem se sentir pra baixo de vez em quando, que você não precisa ser feliz o tempo todo, nem ela e nem ninguém precisa ser feliz o tempo todo.
A 11ª música é Teacher's Pet, ou seja, animal de estimação do professor. E essa faixa descreve uma relação inapropriada entre um professor e uma aluna. Enquanto o professor faz essa aluna acreditar que ela é especial e que ela é importante para ele, a aluna se questiona por que o relacionamento dos dois precisa ser mantido em segredo. Eu olho para essa música muito como uma metáfora para relacionamentos abusivos em geral. Relacionamentos onde, por vezes, homens mais velhos se relacionam e se aproveitam da ingenuidade e da falta de experiência de meninas mais novas. Também, essa música funciona como uma crítica à pedofilia. A 12ª música é High School Sweethearts e a Melanie aqui, através da persona Crybaby, expressa a sua vontade de encontrar alguém que seja honesto e verdadeiro com ela. Alguém que aceite todas as qualidades e todos os defeitos que ela possui e que esteja disposto a levar as coisas a sério. Ela fala pro seu namoradinho de ensino médio, que é o título da música traduzido, né? É a tradução mais próxima que a gente tem. Que se ele quiser ser o amor verdadeiro dela, ele precisa prometer amá-la e aceitar a loucura dela, e que se ele não for fiel a ela, se ele enganá-la, se ele jogá-la para baixo, ela vai acabar com ele. Eu acho que é importante perceber nesse momento que a Crybaby já está no ensino médio. Na música ela diz High School Sweethearts e é o momento do CD que a gente tem certeza que ela já chegou no ensino médio. Eu acho que ela já está no ensino médio um pouquinho antes até desse momento, mas é aqui que isso é de fato confirmado, né? A 13ª e última música desse CD se chama Recess, ou seja, recesso. Essa música é sobre como é importante se posicionar e se defender numa indústria em que todo mundo parece substituível e tudo é movido por dinheiro, ou seja, a indústria musical em que a Melanie está inserida. A Melanie reflete aqui sobre como é importante não deixar as pessoas te jogarem para baixo, te deixarem mal, e sobre como é importante dizer que você precisa de um tempo, precisa de um intervalo, de um descanso, quando você realmente precisar disso tudo. O nome da música é Recesso, ou seja, quase como intervalo, férias escolares, e não final. Eu acho que tanto o título da música quanto o final do filme também deixam claro que essa história ainda não terminou, vai ter continuação. E a própria Melanie também já falou em algumas entrevistas que ela já tem mais 2 filmes e, consequentemente, também 2 álbuns, um para cada filme, planejados para lançar no futuro. Eu sei que tem outra música que faz parte dessa era, mas como ela não faz parte do álbum e só aparece nos créditos do filme, eu vou falar sobre ela quando eu estiver falando sobre o filme. Eu já falei sobre isso no vídeo anterior, mas eu admiro muito como a Melanie consegue definir conceitos para os seus projetos, para os seus álbuns e se manter extremamente fiel e coerente a eles, independente de qualquer coisa. Ela faz escolhas sempre muito coesas para o que ela está se propondo a fazer, e aqui não é diferente. E eu fico cada vez mais impressionada com as habilidades líricas que a Melanie tem. Eu sou muito fã de músicas com letras, é a minha coisa favorita quando eu penso em músicas, e a Melanie de forma nenhuma me decepciona, pelo contrário, ela continua me surpreendendo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, muito obrigada por ter assistido até o final. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, aproveita, se inscreve, porque muito em breve eu vou gravar e trazer aqui pra vocês o vídeo falando sobre o filme especificamente, que é um produto que ajuda a expandir tudo isso que a gente conversou durante esses últimos minutinhos. Um beijo e até breve!